Espírito Santo, agradecido pela vida, embora nem sempre a vida nos seja amistosa, porque nos apresenta turbilhões e tensões, as quais nos abalam, nos levam a uma série de questionações ou de questionamentos, nos enveredam, faz com que nos embrenhamos também pela dúvida. Mas a dúvida, ela necessariamente não nos afasta da graça, e sim a desesperança. Em Jesus o Cristo, ajuda-nos a não sairmos, após a quem estará por escutar e assistir esse áudio, de mais um conjunto, um amontoado, um monturo, ou uma abundância de palavras ou de ideias, as quais pode concordar ou não, mas sim extrair oportunidades para se refazer, para se inovar em Jesus o Cristo. Amém. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, a qual diz: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Também livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 18. Gênesis, capítulo 21, versículo 18. Gênesis 21, capítulo 18, ao qual diz: Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, pois cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. A reflexão no transcorrer da presente tarde de sábado: ler a vida quando a perco. Ler a vida quando a perco. Quando nos deparamos ou enfrentamos perdas consideráveis, perdas significativas, perdas avassaladoras, como continuar ou prosseguir a ler a vida? A partir dos textos do livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, e estribado também no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 18. E me estendo com a frase: Não acredite em Deus, porque há provas suficientes para isso. Não vou discorrer um texto, uma narrativa sobre a natureza de Deus, a existência de Deus, o ser de Deus. Não acredite em Deus, porque há provas suficientes para isso. Mas em direção oposta. Por fazer esse acreditar em Deus, com que os momentos de alegria a qual eu viva com significado. E também, quando eu passar pelos eventos de tristeza, de uma maneira suportável, e que me ajude aí a direção de oportunidades para me refazer. Não acredite em Deus, porque há provas suficientes para isso. Mas em direção oposta, por fazer os momentos de alegria com significado. E os eventos de tristeza de uma maneira suportável e me ajudar a ir à direção de oportunidades para me refazer. Ler a vida quando a perco. O que podemos dizer quando, tanto para nós mesmos ou para outros, mudanças batem bruscamente e ocasionam uma reviravolta não esperada? E ficamos como sem chão, sem eira, nem beira. A morte de um ente querido, o desmoronar de uma relação conjugal, o abandono de alguém tão próximo, a sensação de rejeição, o ato da traição, a demissão de um emprego, depois de anos de empenho e compromisso. Além dos exemplos mencionados, muitos podem ser acrescidos e parecer difícil ler a vida quando a perco. Quando tudo ao redor não passa de nostalgia, de lembranças que foi bom. Mas agora, em meio às tragédias, ao caos, às rupturas, ao banimento, nada sobra.
senão a mais doída solidão, e corremos o risco de não nos considerarmos merecedores, de sermos ajudados, de nos refazermos, de encontrar significado. O mais dantesco e aterrador, podemos adentrar na ideia de que somos a causa, de que fazemos algo de errado, de que pagamos as contas, de que somos punidos e passamos a conceber Deus como uma figura vingativa, dotada de um humor mórbido, de quero e não quero bem, de esse eu salvo e aquele não, de brincar de bem me quer e mal me quer. Isso me leva aos enredos narrativos da história de Noemi, a qual podemos extrair a partir do livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, já lido. Ao observar para Noemi, com toda a compreensão, vejo uma mulher com as cicatrizes, e não por menos, com as fraturas, com as assinaturas dos por quais motivos e dos paraquês, que talvez a acompanharam, embora não foram palavras sentenciadoras de sua continuidade, porque ela pôde se refazer. Mas como ela adentrou no evento de se inovar, de se renovar, de se refazer? Em outras palavras, num período de alterações desfavoráveis em Israel, Noemi acompanha seu esposo e os seus 2 filhos para o cenário dos Moabitas. Ali se estabelece, seus filhos se casam e depois de um ciclo de vivências, de experienciar os níveis da vida, com suas alternâncias ou vicissitudes ou contingências, seu esposo falece e, em sequência, os seus 2 filhos. Eis a situação agora, ora vivenciada por Noemi, viúva, com 2 noras, Orfa e Ruth, sem chão, sem eira nem beira, sem saber o que fazer. Se não decidir voltar para sua terra natal e recitar as palavras de lamento, de que estivesse por ser castigada, quem sabe porque não confiou em Deus o suficiente ao ir para a terra dos Moabitas, quem sabe ao se firmarem e se acostumarem com os Moabitas, estava por ser punida porque se esqueceram da fé abraâmica, do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem sabe porque não orava mais como antes, não jejuava mais como antes, não cumpria os rituais e os ritualismos como antes. Quem sabe jogava, quem sabe pagava por suas escolhas. Então, como ler a vida quando a perco? Quando uma mulher perde um marido devido à morte, ou porque a desprezou, ou porque a trocou por outra. Quando uma mãe pranteia pela morte de um filho. Quando um pai se culpa por causa de sua filha violentada. Quando uma pessoa acaba vitimada por uma doença degenerativa. Quando uma mãe ou um pai se questionam se, porventura, não são a causa de um filho com problemas, de uma filha com problemas. Quando os filhos tratam os pais como se fossem personalidades indignas, não merecedoras de consideração, de estima, de importância, de valor. Quando pessoas íntegras são descartadas depois de anos de dedicação em uma comunidade, em uma empresa, em uma família. Eis a realidade de Noemi, retornar para casa, sem significado e sem se refazer. Como se fosse um fardo, como se fosse foco de uma vergonha, um exemplo a não ser seguido, nada mais e nada menos. Por causa disso, Noemi se despede de suas noras, Orfa e Ruth. Libera-as para voltar às suas realidades, ao seu povo, à sua cultura, à sua raça, à sua origem. Entretanto, escuta de Ruth o oposto. Segundo se registra no capítulo 1, versículo 16, com a síntese de que o seu povo será o meu povo também. Não há como negar, as palavras são comoventes, mexem com nossas emoções, demonstram ternura e compaixão. Todavia, ao encarar para as mudanças, Noemi enfrenta o vazio e a questão de como se refazer, com a sensação de perda da vida. Ultimamente, tenho ponderado de que a ausência da fé não está na dúvida, mas sim na desesperança. E sou lançado ao episódio de Agar e de Ismael, Gênesis capítulo 21, versículo 18, enviado para o deserto por Abraão, o pai da fé. Porque sua esposa Sara exigiu, em função de que não tinha nenhuma intenção de ver seu filho Isaac prejudicado, por uma suposta rivalidade, uma suposta rixa, uma suposta rusga, animosidade ou desavença com Ismael.
Atentemos para o evento vivenciado por Agar no deserto, com um adolescente ou um pré-adolescente, sem saber o que fazer, sem comida e bebida, prestes a terminarem suas existências ouvidas. De repente, ou um anjo direciona a mãe para um poço e não perecem. Agar e Ismael. De certo, o poço sempre esteve lá. O contexto de Agar era de um ser humano sem esperança, diante de truculentas perdas vivenciadas. Deprimido, com raiva de si mesmo, como se o estado de se encontrar no deserto tivesse sido culpa sua, causa sua, motivado por suas escolhas e decisões. De certo, o poço sempre estava lá. O contexto de Agar era de um ser humano sem esperança, deprimido, com raiva de si mesmo, e o texto de Gênesis, numa interpretação expressa ou literal, não aponta necessariamente para levanta o menino e segura-o pela mão em direção oposta. Sim, faz tua mão forte na dele. Ora, venho apresentar uma fórmula mágica para fazer desaparecer as cicatrizes, as fraturas, as assinaturas de que aconteceu, de que ocorreu, de que se consumou. Não está mais entre nós, não há mais, não há mais, não há mais. Tudo mudou e mudou mesmo. Eu venho apresentar alguma fórmula mágica? Devo dizer, sem delongas, não. Simplesmente, a Bíblia nos ensina sobre a importância de se permitir encontrar outra pessoa, outras pessoas, e se direcionar para ajudar ou as ajudar. Segurar em sua mão e a levar ou as levar para novos momentos. Perceber que ainda, mesmo diante das perdas, há a condição de sermos úteis e benéficos, que ainda podemos se refazer. E tal escolha traz uma força, traz um ânimo, um destemor, traz um ampliar de possibilidades e de estender sua mão. E ao estender sua mão, sua vida, sua alma, seus afetos, suas emoções em favor de outro. Não digo para aventuras, não digo aqui para encontros inconsequentes, não digo para ir a desforra, em foco aceitar a perda sem nenhuma ilusão e se refazer. Se refazer com os filhos, se refazer com os amigos, se refazer com objetivos, se refazer com sonhos, se refazer consigo mesmo. De modo simultâneo, não falo aqui de fazer loucuras, de se anular, de dar dinheiro, de viver paixões tolas, mas se permitir mostrar e demonstrar ao outro que se importa com ele, que se importa com as pessoas, escutar quem está ou quem estão ao seu lado, porque isso nos ajuda a se refazer, a nos sentir melhor conosco ou consigo mesmo. O conto escrito pelo russo Turgenev, ao discorrer sobre um mendigo esfarrapado, com uma má aparência, envolto pela sujeira da exclusão das ruas, desculpe-me pela redundância, pede uma esmola. O mendigo pede uma esmola a um homem que passa, e esse homem diz, não ter nenhuma esmola, e o chama de irmão. A resposta do mendigo não foi de ter sido desprezado ou desdenhado, em contrapartida o agradece, por ter dado algo mais valioso, mais substancial, mais profundo do que dinheiro, porque o chamou de irmão. Ademais, chore sim, lamente-se sim, inquiete-se sim, duvide sim, e se abra para segurar na mão de outro. E também por permitir que outros segurem na sua mão. Por nos ajudar, porque isso nos ajuda a ir adiante. Não se envergonhe das lágrimas. Não fuja do ocorrido, porque ocorreu, aconteceu, se consumou. E perceba que, quem sabe, não serão todos, mas haverão pessoas agradecidas pelo simples fato de você ter adentrado ou ter entrado na vida delas. Não por uma obrigação, não porque você será abençoado, ou eu serei abençoado, ou eu serei bem visto, ou eu serei bem quisto, ou eu serei bem avaliado. Simplesmente por fazer o que é certo. Que essas palavras sejam verdades, através de Jesus Cristo em todo o nosso ser. Amém.